do Congresso deve se reunir ainda hoje com os líderes partidários para discutir a MP do governo federal que reonera os setores da economia. O encontro de Pacheco, do PSD de Minas Gerais, com representantes das demais legendas está agendado para logo mais 10 horas da manhã. Os líderes estão pressionando o chefe do Congresso a devolver a medida provisória ao Palácio do Planalto. Essa MP do governo reonera gradualmente os 17 setores da economia que foram beneficiados pela desoneração na folha de pagamentos aprovada por deputados e senadores bem no finzinho do ano passado. A medida do presidente foi publicada no dia 29 de dezembro e reúne um pacote de iniciativas para tentar zerar o déficit das contas públicas federais nos próximos anos. Entre elas está justamente o retorno gradual da cobrança de impostos sobre a folha de pagamentos. O texto prevê que a reoneração passe a valer a partir do dia 1º de abril. Porém, técnicos do Senado Federal apontam que a devolução da MP pelo Congresso torna a proposta sem validade, ou seja, nada mudaria. Por isso, os políticos pressionam para que Pacheco decida devolver a medida para o presidente Lula. Ao longo da semana passada, entidades do setor produtivo também se manifestaram contra a decisão do governo federal. A Federação das Indústrias do Paraná enviou um ofício a Rodrigo Pacheco solicitando a devolução da MP para a União. Além disso, algumas confederações nacionais divulgaram uma nota conjunta de repúdio pela reoneração dos 17 setores da economia. No documento, as instituições ressaltaram que a MP vai aumentar os custos de empregar no Brasil e vai prejudicar a competitividade no comércio internacional e no mercado interno. Pedroso. É horrível toda essa medida de reoneração que tem sido discutida, esse desrespeito do Ministério da Fazenda sobre o que já foi discutido no Congresso, tem que ser superado. O mínimo que é esperado do Rodrigo Pacheco, que preside o Congresso Nacional, que é a junção do Senado e da Câmara, é que ele devolva essa medida, justamente porque o Legislativo, Marco, ele já se manifestou sobre o assunto. Nesse momento, o que se tenta ali é uma manobra do Ministério da Fazenda, ou para justificar um déficit maior, ou para tentar judicializar. Agora, se eles seguirem adiante, vai ficar cada vez mais claro que um partido que leva trabalhador no nome, nesse momento, não está preocupado nem com as empresas e muito menos com os empregos. E no primeiro boletim do ano, o mercado ampliou a estimativa do PIB para 2024 e manteve a projeção de inflação. As previsões para a economia deste ano constam do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Para fazer o estudo, os técnicos da instituição financeira ouviram economistas de todo o país. Pelos dados, o mercado financeiro aumentou a projeção de crescimento do PIB de 1,52% para 1,59%. A estimativa para a inflação permaneceu estável em 3,90%. O patamar esperado está dentro da meta de 3,25%, com tolerância para chegar até 4,75%. Em relação ao câmbio, a estimativa para a cotação do dólar em 2024 seguiu em R$ 5,00. O relatório também indicou uma piora na previsão para o resultado primário de 2023. Antes, a expectativa era para um déficit de 1,50% do PIB. Agora, o percentual projetado é de 2% do produto interno bruto. O resultado primário é a diferença entre receitas e despesas do governo. Nesta conta, não entram as receitas e despesas com juros. O índice serve para que se possa saber se o país terá superávit ou déficit primário. O boletim divulgado ontem ainda apontou que a taxa básica de juros, que atualmente está em 11,75%, deve terminar 2024 em 9%. Depois de cortar a Selic 4 vezes em meio ponto percentual, o Comitê de Política Monetária do BC volta a se reunir no fim desse mês para deliberar sobre a política monetária. Pedroso, o que esses números todos significam? Esses números significam que o mercado em vários momentos errou no ano passado e talvez erre em parte dessas avaliações. A primeira delas é sobre o real impacto do déficit que pode causar na inflação. Porque com esses déficits crescentes, o governo gastando cada vez mais, talvez a inflação que eles projetam num nível tão baixo ali, talvez cresça um pouquinho mais. E o crescimento, que já é pífio, depende do cenário externo, justamente para ter esse fôlego. Porque os números comemorados, Mark, em 2023 foram graças ao agronegócio, que já tem avisado que talvez a safra desse ano não seja tão pujante quanto do anterior. Ou seja, vamos depender de novo das commodities, do agronegócio, para salvar, literalmente nesse caso, a lavoura do Ministério da Fazenda. Agora, o que ninguém escuta, ninguém vê, é uma tentativa de redução do custeio da máquina federal. Pelo contrário, só mais arrecadação. De novo, apertem os cintos, porque o piloto sumiu. Agora 7h48, rápido intervalo comercial na FM, nós seguimos a live. Jornal da Manhã.